Olá, graça e paz. Sou o professor Paulo Azaf e hoje nós vamos para a nossa terceira aula do módulo de Cristologia. Vamos aprender hoje um pouquinho mais sobre os nomes de Cristo. Antes de mais nada, te convido, vamos fechar os olhos, fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nós estamos, Senhor, na Tua presença e te pedimos, Senhor, ilumine a nossa mente, aqueça o nosso coração, que possamos aprender mais do Senhor, sermos mais humildes através desse aprendizado, através desse conhecimento que o Senhor tem nos dado. Senhor, em nome de Jesus, sê conosco. Amém. E graças a Deus. Então, nós vemos que um dos elementos fascinantes da Bíblia é o peso, né, a importância que ela dá a nomes e títulos. Nós vemos isso em vários significados de nomes, e isso era muito importante naquele tempo. E os nomes e títulos para Deus, né, são muito importantes, e para Jesus também. Jesus também tem esses nomes, esses títulos, que é o que nós vamos ver na aula de hoje. E existem vários nomes atribuídos a Jesus na Escritura. Nós temos Senhor, Filho de Deus, Filho do Homem, Filho de Davi, Emanuel, Verbo, entre outros. E cada um desses nomes revela algo sobre o caráter, sobre a obra de Cristo. E na aula de hoje nós vamos examinar três dos principais nomes e títulos que são atribuídos a Jesus na Escritura. Vamos lá? O primeiro deles é Cristo. Nós o conhecemos como Jesus Cristo, né? Todos nós conhecemos Jesus como Jesus Cristo, mas Cristo não era o sobrenome de Jesus. Jesus era muito provavelmente Jesus Bar José, né? Filho de José, ou simplesmente Jesus de Nazaré, como era chamado também. Entretanto, Cristo é um título mais aplicado a ele nas Escrituras. É o que mais vezes é atribuído a Jesus nas Escrituras. Jesus Cristo, ou muitas vezes também Cristo Jesus. Portanto, a palavra Cristo vem do grego Christus, que é uma tradução da palavra Messias no Antigo Testamento. Significa alguém que é ungido, alguém que é separado por Deus para uma obra, separado por Deus para uma missão. E o conceito de Messias é extremamente complexo, tá? Mas são vários fios entrelaçados na revelação bíblica que cada um deles aponta para o Messias. Tanto sobre a sua função, o seu caráter, a natureza, ou seja, aquele que viria livrar o seu povo, aquele que viria salvar o seu povo. É sobre isso que o título Cristo diz respeito. Portanto, para Cristo ser o Messias, ele deveria ser pastor, rei, o cordeiro, o servo sofredor, tudo aquilo que Isaías principalmente profetizou a respeito do Messias foram cumpridos em Jesus. Por isso ele tinha esse título de Cristo. Esses fios se entrelaçam e todos eles levam até Jesus Cristo, ou seja, Jesus de Nazaré. Portanto, uma das mais extraordinárias evidências de que a Bíblia ela é palavra de Deus, ela é divina, é a maneira como todas essas profecias do Antigo Testamento sobre o Messias, elas se juntam e se cumprem em Jesus. Jesus ele responde, ele veio trazer a resposta, o cumprimento das profecias sobre ele mesmo. Portanto, esses fios convergem e se cumprem em uma única pessoa, Jesus Cristo. Portanto, esse é o primeiro título, o primeiro nome que nós vemos, é o título mais utilizado na Bíblia para o Senhor Jesus, é Cristo. O segundo, que é o segundo título mais usado na Bíblia, é o de Senhor. Do grego a palavra Kyrios, né? Alguém que tem poder, alguém que tem soberania, alguém que tem domínio. Portanto, esse título ele formou o primeiro lema da comunidade cristã. O lema deles era Jesus é o Senhor. E esta confissão dos primeiros cristãos está no centro da perseguição que eles sofriam, porque o imperador César ele queria ser Senhor, né? Eles não permitiam que adorassem a nenhum outro Senhor. E esse era um dos principais problemas da igreja primitiva para com os soldados romanos, porque era exigido que se recitassem publicamente César Kyrios, César é Senhor.
E os primeiros cristãos, eles eram profundamente comprometidos com o mandato bíblico de serem obedientes às autoridades, de pagarem os seus impostos, mas de maneira nenhuma eles dariam a César o título de Senhor. Somente Jesus é Senhor de nossas vidas, somente Ele é Kyrios, somente Jesus é Senhor. Portanto, nenhum outro homem, nenhum outro imperador, nenhum outro rei tem esse título de Senhor, Kyrios, somente Jesus Cristo é. Então, primeiro, Ele é Cristo, em segundo, Ele é Senhor. E em terceiro e último, nós vamos ver apenas 3 desses nomes na aula de hoje. Ele é também Filho do Homem. Esse é o terceiro título mais utilizado em referência a Jesus no Novo Testamento. Filho do Homem. Portanto, o autor R.C. Sproul, nesse livro aqui, que muito tem nos ajudado, somos todos teólogos, muito tem nos ajudado nestes módulos de teologia sistemática, ele vai dizer que tem mais de 80 ocorrências desse título no Novo Testamento. E apenas 3 delas não foram utilizadas por Jesus, ou seja, era o termo, o título preferido de Jesus ao se referir a ele mesmo. Muitas vezes, diversas vezes, Jesus se referia a ele mesmo como o Filho do Homem. E alguns, eles pegam esse termo e eles pensam que esse termo se refere à humildade. Jesus ele foi também filho do homem, mas isso não é exato. Na visão de Daniel, ele estava lá tendo uma visão sobre as cortes celestes, e Deus aparece a ele no trono de julgamento, junto com o ancião de dias, e recebe em sua presença aquele que é semelhante a filho do homem, o qual chega em nuvens de glória e recebe autoridade para julgar o mundo. Daniel 7, do 13 ao 14. Portanto, o uso que o Novo Testamento faz desse título não é de humildade, é de autoridade. O Filho do Homem é uma pessoa que desce à terra e representa nada menos que a autoridade de Deus. Ele veio trazer a autoridade sobre a terra, poder, domínio. Ele é o Filho do Homem, aquele que veio também trazer julgamento, aquele que veio em nome do Senhor. Portanto, esse é um título exaltado. Esse é um título glorioso, esse é um título não da humildade de Jesus, ele realmente era humilde, mas esse título aqui não representava a sua humildade, representava a sua glória, a sua autoridade, o seu poder. Então, quando você se depara com esse título nas Escrituras, você pode saber que é uma designação majestosa e exaltada de Jesus. Portanto, nós vemos, irmãos, que cada nome, cada título atribuído a Jesus nas Escrituras, no Novo Testamento, tem um significado. Cada um deles fala sobre quem Jesus é, sobre o caráter, sobre a obra, sobre a pessoa de Jesus. Que esta aula tenha sido proveitosa para você, que o nome do Senhor seja glorificado e que nós continuemos a adorar e a conhecer esse nosso maravilhoso Jesus. Ele que é Cristo, Ele que é Senhor e Ele que é o Filho do Homem. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau. Um abraço.